Os shows de horrores viveram a sua era de ouro lá no começo do século XX. E as histórias dos artistas que faziam parte desses espetáculos não são nenhum conto de fadas. Até hoje, os circos têm a má reputação de exploração e maus tratos, e também não é o primeiro lugar que a gente pensa em ir num fim de semana, por exemplo. Esses shows de horrores começaram exibindo animais deformados e passavam bem longe das mágicas e palhaçadas. Não demorou muito para que pessoas deficientes ou com alguma deformidade física tomassem o lugar dos animais no centro do palco e se tornassem motivo de piada para todo mundo. É uma doideira pensar nisso, eu sei. Mas essas pessoas sofriam tanto preconceito e atraíam tantos olhares estranhos e curiosos que alguns resolveram ganhar dinheiro e se tornaram atrações nos freak shows. Nós fomos em busca de histórias verdadeiras sobre os artistas mais lendários, para te contar as 5 coisas mais bizarras que aconteciam nos freak shows do passado. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, George e Willie, os irmãos negros albinos. A nossa primeira história é real e rendeu até um livro. Eu vou contar como os 2 irmãos negros albinos, George e Willie Mills, foram explorados em shows de horrores por todos os Estados Unidos. Eles foram sequestrados ainda crianças, em uma cidade da Virgínia, e forçados a trabalhar no circo Ringling Brothers e Barnum e Bailey, como atração de números bizarros do tipo os Cabeças de Ovelha ou os Mensageiros de Marte. O fato é que os meninos cresceram numa época em que os negros não tinham lá muitos direitos e os famosos circos eram o melhor programa que se tinha para fazer. Os traços afro-americanos, junto com a pele branquíssima, fazia deles 2 figuras muito exóticas e os meninos ficaram muito famosos por isso. Todo mundo falava sobre Iko e Iko, como eram chamados no circo. Mas não demorou muito tempo para que passassem de exibições para números principais do espetáculo. Até apresentações lotadas na Madison Square, em Nova York, eles fizeram. Eles nunca foram para a escola. Então cresceram analfabetos e passaram por muitos traumas, já que os donos os mantinham em cativeiro e diziam que sua mãe estava morta, que eles não tinham ninguém para cuidar deles. E não é preciso ler para perceber que alguém é motivo de piada. George e Willie sabiam muito bem que as pessoas iam até o circo apenas para rir deles. E isso os fazia se sentir ainda pior. Como os meninos eram conhecidos no país inteiro, claro que a mãe foi em busca deles. O livro que conta toda a história diz que ela procurou os meninos e passou boa parte da vida tentando levar eles de volta para casa. De família simples, negra e, como a maioria, analfabeta, ninguém dava moral e os meninos continuaram no circo até que uma outra atração fosse ainda mais lucrativa. Número 2, Grady Stiles, o Menino Lagosta. Quem já viu a 4ª temporada de American Horror Story bateu o olho na foto de Grady e lembrou do personagem Jimmy Darling, que foi inspirado no caso real desse cara, também conhecido como Homem Lagosta. A deformação que ele tinha nas mãos e nos pés era genética, e Grady foi a 4ª geração dos Stiles que nasceu com ectrodactilia. Faltavam dedos em seus membros e isso fazia parecer que ele tinha garras de lagosta no lugar de mãos humanas. Mas o Homem-Lagosta da vida real não era tão simpático e paciente quanto o da ficção. Grady era alcoólatra e extremamente violento. Ele só conseguia se mover rastejando ou com a ajuda de uma cadeira de rodas. Mas a dificuldade para se movimentar não impedia que ele desse cabeçadas violentas para machucar as pessoas. Não foi surpresa nenhuma ele ter sido acusado e condenado de assassinato quando matou o noivo da filha um dia antes do casamento porque não gostava do relacionamento deles. Grady Stiles foi ator de circo quase a vida toda, seguindo o caminho do pai, que já fazia números em atrações itinerantes.
Quando as caravanas entravam em recesso durante o inverno, muitos artistas iam para suas casas em Gibsonton, na Flórida, e foi lá que Grady foi assassinado em 1992. Ninguém gostava dele. Era detestado e odiado por todo mundo à sua volta, e o filho dele, Grady Stiles III, revelou em um documentário que o meio-irmão foi até o vizinho dizendo que eles precisavam fazer alguma coisa depois de ver o padrasto vociferando após um comentário da sua mãe. Essa declaração foi bem diferente da versão contada no tribunal que condenou o assassino Chris Wyant a 27 anos na cadeia. Só por curiosidade, uma foto de Grady Stiles, ainda criança, estrelou a capa do álbum Freak Show, da banda australiana Silverchair, que encerrou a carreira em 2011. Número 3, Samuel Parks, o Homem-Sapo. Por maiores que sejam as limitações e dificuldades, as pessoas com má formação se esforçam para ter uma vida como qualquer outro ser humano, mas não sem enfrentar sofrimentos dolorosos, literalmente. Esse foi o caso de Samuel Parks, que eu vou chamar de Sam, mais conhecido pelo nome de Hop, o Homem-Sapo. A primeira vez que Sam veio a público foi durante um evento de medicina numa feira em Chicago. Ele já tinha lá seus 19 anos e os especialistas explicaram neste evento que Sam tinha nascido com um esqueleto muito frágil e ossos extremamente fáceis de quebrar. Já deu para adivinhar que as consequências disso eram fraturas, dor e sofrimentos constantes. Mas como tudo tem um lado bom e ruim, Sam usava as inúmeras lesões como publicidade para atrair cada vez mais gente para suas apresentações, tendo contado mais de 50 ao longo da vida. E foi justamente o aspecto retorcido das pernas, por causa dos machucados, que lhe renderam o nome de Homem-Sapo. Sam nunca quis depender dos outros para fazer as coisas e sempre tentava inúmeras vezes antes de pedir ajuda. E para depender cada vez menos da família, que já era bem pobre, ele fazia aparições em museus e na rua em troca de algum dinheiro. Ele chegou a se casar, mas a felicidade não durou muito tempo, porque seu agente roubou todo o dinheiro que ele tinha guardado e deixou o casal sem um tostão furado. Lá foi Sam novamente ser motivo de piada para conseguir o dinheiro das pessoas. Depois de conseguir recuperar o que tinha perdido, ele e a esposa quiseram filhos. Durante o nascimento do segundo, tudo deu muito errado e Sam perdeu o filho e a esposa. Imagine a situação de um homem que mal se aguentava nas pernas ter de cuidar de uma criança pequena. Parece novela mexicana de tanto sofrimento. Depois de uns anos achando que a vida tinha acabado, Sam reencontrou o amor em uma artista de show de horrores, famosíssima, a princesa Wiwi. Os dois foram considerados o casal mais bizarro do mundo, um homem com uma formação que parece um sapo e uma das menores mulheres do mundo. Sam viveu até os 49 anos, quando já não fazia mais números no circo. Número 4, Isaac Sprague, o esqueleto humano. Este é um caso curioso que nunca foi comprovado cientificamente do que se tratava. Isaac Sprague era conhecido como o esqueleto humano, e a explicação mais lógica que se tem até hoje, mas sem provas, é de que ele sofria de uma atrofia muscular severa e progressiva. A verdade é que Isaac nem sempre teve essa aparência esquelética. Foi a partir dos 12 anos que os pais perceberam que o menino estava ficando cada vez mais magro, mas continuava a comer normalmente como qualquer outra criança saudável. Ele ficou tão magro, mas tão magro, que pouco esforço era suficiente para fazer ele cansar. A carreira de ator de circo começou quando uma caravana estava passando pela cidade de East Bridgewater, em Massachusetts. Um dos donos da caravana ofereceu um emprego para Isaac, que ficou com a pulga atrás da orelha e não aceitou de primeira.
Mas, depois de ver que poderia ganhar até um bom dinheiro se exibindo e causando sensacionalismo por causa da sua aparência, ele topou iniciar as turnês. Sprague ficou tão famoso que não demorou muito para que P.T. Barnum, em pessoa, solicitasse uma apresentação dele. Esse cara, P.T. Barnum, era o bam dos circos na época e foi um empresário de sucesso que fundou o circo Ringling Brothers e Barnum e Bailey, que eu te contei lá no começo do vídeo. Ele também era famoso pelo mau caratismo e o modo desumano que tratava seus artistas. Isaac chegou a pesar pouco mais de 40 quilos, medindo 1,70 de altura, e as dívidas e o vício em jogos de azar levaram o glorioso esqueleto humano à miséria, que morreu com seus 44 anos. Número 5, Martin Laurello, o Homem Coruja. Gente, depois de tantos vídeos com um caso mais bizarro que o outro, eu achava que já tinha visto e ouvido falar de tudo. Mas nada me preparou para a história de um homem que conseguia girar a cabeça 180 graus. Parece cena do filme O Exorcista, não é? Mas esse é o caso real de um cara chamado Martin Emmerling, que ficou famoso como Martin Laurello. Martin era de origem alemã e veio de Nuremberg para os Estados Unidos por volta de 1920. Ele já era uma atração na Europa, no circo Dreamland, mas foi trabalhando nas principais caravanas americanas que ele fez a sua fama. Espetáculo após espetáculo, Laurello arriscava a própria vida para ouvir o som dos aplausos. As chances de sofrer uma séria lesão na coluna, deixando ele sem movimentos, eram muito altas. Sem falar que isso fazia ele viver no limite da morte, literalmente. Apesar de ser uma pessoa sem deformidades e tão comum quanto você e eu, Martin era um homem que parecia ter a amargura de alguém que passou pelo pior na vida. Não era nada simpático e tinha ideias que compactuavam com o nazismo, que só contribuíram para que ele fosse alguém de poucos amigos. Depois de muitas brigas e confusões com os donos dos circos Auditorium e Barnum e Bailey, onde ele passou 10 temporadas, Martin se aposentou e não deu notícias para mais ninguém. Os boatos contam que ele morreu nos anos 50 de uma doença do coração. Só por curiosidade, esse circo que tanto falei, o Ringling Brothers e Barnum e Bailey, foi um dos espetáculos de show de horrores mais conhecidos do mundo pelo grande elenco de atrações especiais. Em janeiro de 2017, a companhia anunciou que em maio o circo fecharia as cortinas de vez, depois de 146 anos funcionando. Mesmo que o espetáculo já não fosse mais conhecido pelas então consideradas aberrações, os custos ficaram altos demais para continuar. Olha, gente, tem cada artista desse elenco que deixa a gente de queixo caído com as histórias de preconceito e exploração. Mas, fala aí, qual desses casos te deixou mais impressionado? Conhece outro que seja tão bizarro quanto esses? Então, aproveita os comentários e conta tudo pra gente aqui embaixo. Espero você no próximo. Até lá.